Experiência extraordinária que eu vivi. Eu vou contar do dia em que eu fui lá na UTI e vi a minha filha no estado que ela estava. A minha filha, a frequência cardíaca dela totalmente alterada. Para vocês terem uma ideia, a frequência cardíaca de uma pessoa que está em repouso é 80, 78. E a da Thaís chegou a 150 e pouco, ou seja, o coração dela estava com taquicardiaca, né? A frequência muito acelerada. A frequência respiratória de uma pessoa que está em repouso é 20, a da Thaís estava a 40, estava toda alterada, a Thaís respirava com muita dificuldade, não conseguia falar. Quando ela falava, ela tossia, porque o pulmão dela estava cheio de líquido, encharcado de líquido. E foi muito difícil para mim, para um pai, ver a minha filha na situação que ela estava. A Thaís lixou de uma certa forma que aqui ficou uma dobra, que a gente conseguia colocar as mãos nessa dobra. Ela é assim, o corpinho dela não é gorda e ela ficou grandona, ela ficou inchada. E lá eu travei uma luta espiritual. Outro voto que eu fiz com o Senhor, eu comecei a pagar desde o primeiro dia que eu estava na UTI, pela fé, já contemplando pela fé o milagre, que eu falei que eu ia fazer 2 meses de jejum. Eu ia jejuar até meio-dia. Por isso que a Nete falou que eu estava muito abatido, porque eu não comia nada no hospital. Eu ficava até meio-dia sem comer, sem me alimentar. E quando chegava a me alimentar, eu me alimentava só de um pouquinho de comida. E na janta eu comia uns 2 biscoitos. Era essa a minha rotina alimentar naquele hospital durante esses 10 dias. E eu passava lá o dia todo, orando, chorando, consagrando, cantando hinos de louvores ao Senhor e lendo a sua palavra e cuidando da minha filha. Essa era a minha rotina lá. E quando chegou nesse momento crítico que a Nete falou, em que a doutora chamou, a Nara tinha chegado lá para visitar a minha filha e ela recebeu a notícia comigo, em que a médica chegou para mim e falou: pai, a notícia não é muito boa. A sua filha, ela está no estado muito crítico. Ela está no estado crítico. A sua filha é a paciente mais grave desta UTI. E agora as últimas horas serão cruciais. Em outra palavra, a médica queria dizer que a minha filha poderia morrer nesse dia. E ela disse: pai, se tudo der certo, amanhã nós iremos entubar sua filha. Outras palavras, se ela amanhecer com vida. Meus amados irmãos, eu confesso que lá eu desabei. Nesse dia eu desmoronei. E quando chegou a noite, chega nessa parte eu não aguento. Eu tento falar e não consigo. Quando chegou a noite, eu peguei a minha Bíblia, aliás, da minha esposa, que ela deixou lá, uma Bíblia rosa. E eu estava chorando muito, muito. E eu disse: Senhor, eu estou muito angustiado. Senhor, eu estou aflito demais. Aleluia, Deus. Olha! Aleluia, Deus. Senhor, eu preciso que tu me consoles. Aleluia, Deus. Eu preciso que tu fale comigo. Eu quero a tua presença aqui. Fala comigo, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nesse momento, Glória a Deus. eu abri a minha Bíblia. Eu não tenho costume de estar abrindo a Bíblia. Senhor, fala comigo. Não, eu gosto de meditar, pesquisar o texto. E eu fiz isso. Senhor, fala comigo.
eu abri a minha Bíblia e caiu certo em Mateus e em Marcos, capítulo 4, finalzinho do livro de Marcos. Meu amado irmãos, a epígrafe dizia: Jesus acalma a tempestade. Aleluia, Deus. E aí eu falei: Senhor, eu estou passando por uma grande tempestade também, e eu preciso que o Senhor Aleluia, Jesus. Glória. acalme essa tempestade. Aleluia! E eu comecei a discorrer, ler o texto sagrado. E a Bíblia diz que Jesus estava no barco com seus discípulos, e o barco dele foi acometido por uma grande tempestade. E os discípulos estavam lutando contra aquela tempestade, remando, lutando para não afundar, para não ser tragado pelo mar. E a Bíblia fala que Jesus estava na polpa do barco, na proa do barco, dormindo no travesseiro. Aí já veio a primeira mensagem no meu coração, Deus falando: eu estou no barco, Aleluia! descansa, faz como Aleluia, eu. Jesus. E eu comecei a discorrer, e os discípulos iam até Jesus e falavam da mensagem que eu estava lendo, da palavra: Jesus, tu não te importa que nós pereçamos? E aí eu comecei a chorar, irmãos, as lágrimas caíam nas folhas da Bíblia. E eu começava a falar, foi uma conversa, um diálogo que eu tive com Jesus. Eu lia a sua palavra e falava com ele, lia novamente, ele me respondia, e eu falava com ele, e ele me respondia. Aí eu disse para ele: Senhor, não te importa que a minha filha esteja perecendo? Senhor, te ergue. Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, me ajuda. E a Bíblia, eu li a Bíblia, e Jesus falava aos seus discípulos. Jesus se levantou e disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E a palavra de Deus fala que nesse momento houve uma grande bonança. Aleluia! E ele volta para os seus discípulos e diz: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé. Aí eu falei para ele: Senhor, eu estou com medo, sim. Senhor, eu estou apavorado. Aleluia, Deus. Senhor Deus, o medo toma conta da minha alma, porque a minha filha pode morrer. Senhor Deus, a minha fé está assim abalada, por isso que eu estou com medo. Mas Deus, eu quero te fazer um pedido. Assim como aquele pai daquele garoto que está na Bíblia pediu socorro a ti para te curar o seu filho, e o Senhor disse para ele: tu crê que isso é possível? Tudo é possível ao que crê. E ele te respondeu: Senhor, eu creio, mas trabalha na minha pequena fé. E eu falei: Senhor, trabalha na minha pequena fé, porque ela está abalada. Senhor, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Aleluia! Acalma o meu coração. Ela cantou. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Meus amados irmãos, Aleluia! e eu li a palavra do Senhor,
E se você for ver nessa passagem do final de Marcos 4 para o começo de Marcos 5, você vai ver Jesus fazendo uma sequência de milagres. Primeiro ele acalma o mar, atravessa lá para regiões do Gadareno, lá ele expulsa vários demônios de um homem que estava terrivelmente endemoniado. Aquele homem tenta seguir Jesus e Jesus diz: não, fica com os teus e testemunha, fala das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. E eu dizia: Senhor, Aleluia! eu quero chegar na minha cidade, eu quero testemunhar, eu quero falar, aleluia, das tuas maravilhas. E começava a discorrer, e era uma sequência de milagres. Jesus expulsou o demônio, voltou novamente para o lugar onde ele veio, porque eles não receberam Jesus em Gadara. Chegou lá, ele se encontra lá com a situação da filha de Jairo, aleluia, e Jesus ia curar a filha de Jairo. Ela morre até depois, né? E no trajeto aparece a mulher do fluxo de sangue, e o Senhor cura também. Aleluia. E o Senhor me mostrou na sua palavra, aleluia, que Ele cura. A palavra dele diz, aleluia, que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. E o Senhor acalmou o meu coração, o Senhor consolou o meu coração, e naquela noite eu fiquei mais tranquilo, mais calmo. A minha filha não conseguia se alimentar, irmãos, tentava dar comida para ela, não conseguia comer nada. A minha filha não conseguia falar direito. No terceiro dia que eu estava no UTI lá, que foi no dia 9, desse dia que a doutora falou, ela disse bem assim: pai, eu vou tentar tirar o líquido, um pouco de líquido do pulmão da sua filha, para ver se ela consegue respirar melhor. E ela tirou o líquido, e depois ela disse: pai, eu não tenho nenhuma notícia muito boa, ainda não tinha saído o resultado do mielograma, mas ela veio e disse: eu não tenho nenhuma notícia muito boa para lhe dar, porque nós fomos extrair o líquido, a gente conseguiu tirar ainda um pouco, e o líquido veio vermelho, o líquido veio com sangue, e isso tudo indica que a tua filha pode estar com câncer, porque isso acontece quando a pessoa tem câncer. E eu fiquei muito triste, muito abalado, e sempre orando, sempre consagrando, louvando o nome do Senhor. E quando chegou o momento que a minha esposa falou que a igreja começou a se unir em oração, a minha filha começou a melhorar. Os números começaram a aumentar, e de forma alarmante para melhor. Os leucócitos de 220 passou para 370, de 370 para 700 e pouco, de 700 e pouco para 1.000 e pouco, de 1.000 e pouco para 3.000 e pouco. As plaquetas da Thaís começaram a subir, a hemoglobina dela começou a subir, a minha filha começou a se alimentar. O Naelcio chegou lá depois de 10 dias que eu estava lá, ele foi para lá, ele até mandava vídeo e brincando: irmão, pelo amor de Deus, traga um mocotó, uma sopa de mocotó para essa menina que não tem o que chegue para ela. A minha filha começou a ter uma fome de leão. Ela chegava a comer o prato dela, comia o prato da acompanhante da mulher que estava lá junto na enfermaria Jatuela, que ela não ia para lá, e ainda comia comida do Naelcio. A Thaís começou a se recuperar de uma certa forma, e a minha fé começou a se fortalecer. Aí veio a notícia, um mês depois, do dia 9, veio a notícia. Eu estava lá, a minha filha ainda estava com um pouco de dor, porque ela tinha uma íngua que inflamou muito embaixo do braço dela. Ela ia para morfina para acalmar essa dor, e ela estava com um pouco de dor. Naquele momento eu estava lá, do lado da cama dela, fazendo cafuné nela e cantando hinos, para ver se ela conseguia dormir. E a médica chegou lá, uma hematologista, chegou lá de repente,
Foi um choque para ela, um choque para mim. E ela disse, se apresentou, Thaís, eu sou a doutora Alessandra. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Thaís, você se lembra que você fez o mielograma? Ela disse sim, que foi extraído o líquido da sua medula. Foi extraído a medula dos seus ossos. Ela disse sim, pois é, Thaís. Thaís, infelizmente, deu câncer. Você está com leucemia, Thaís. Ela olhou para Thaís. A Thaís olhou. Ela começou a chorar, olhar para mim. Papai, eu tô com câncer. Papai, eu tô com câncer. Eu disse, calma, minha filha. E eu lá a ponto de cair. E ela disse, por que, irmãos? Eu tive uma visão. Eu não vou contar ainda essa visão, mas eu tive uma visão e eu achei que ia acontecer lá naquele hospital. Aí eu falei, calma, minha filha, nem tudo tá perdido. Ela disse, papai, eu tô com câncer. Ela dizia, papai, eu vou morrer. Eu disse, não, filha, tu não vai morrer. Nós servimos a um Deus vivo. Tu vai sobreviver. E a médica disse, calma, Thaís, tem tratamento, nem tudo tá perdido. Ela dizia, papai, a minha faculdade, eu ia me formar esse ano, papai. Estava tudo preparado. Ela disse, papai, o meu cabelo vai cair, eu vou ficar careca. Eu falei, minha filha, nasce de novo. Nasce de novo. E aí eu lá a ponto de desabar, peguei o celular, mandei um recado pra Nara. Nara, por favor, vem aqui. Aí eu fui. A Nara chegou, ficou com ela. Eu fui pra lá pra dar notícia pra Nete. Eu entrei naquela escada de emergência, próximo do elevador, onde é isolado. Eu liguei chorando, desesperado pra Nete. Eu falei, amor, eu não tenho uma notícia boa pra te dar. Saiu o diagnóstico. A nossa filha tá com leucemia. A nossa filha tá com leucemia aguda. Aí a Nete pegou e falou pra mim, amor, tenha calma e vê o milagre. E vê o milagre que irá acontecer. Foi mais uma coisa, te acalma e vê o livramento e o milagre que Deus iria fazer. Ela falou pela segunda vez, e isso foi um refrigério. Por isso que Deus falou que ia chegar ao estado crítico e que eu ia precisar ouvir. E aquilo foi um refrigério para mim. Eu voltei para lá com energia, com fé, com confiança que o Senhor iria livrar. Aleluia! Quando eu voltei, foi no 10º dia, quando eu voltei para Baitetuba, o Oswaldo foi nos buscar e ele disse para mim, irmão, se acalme, irmão, porque agora tem o diagnóstico. O nome do Senhor vai ser glorificado na vida da Thaís, porque não tinha diagnóstico. Se você está aqui, a Thaís curada, foi curada de quê? Ninguém sabe. Então que milagre, agora tem um diagnóstico, tem um laudo. Nós temos aí o laudo para comprovar que era leucemia. Meus irmãos, e eu comecei a orar. E Deus, irmãos, me deu uma fé extraordinária, que eu já não sentia mais tristeza. Eu sentia alegria no meu coração, porque eu tinha convicção que apesar deste laudo, o Senhor tinha curado a Thaís. E eu falei assim, minha filha, o Senhor te curou. Ela disse, calma, papai, ainda vai. Não, minha filha, eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração. Deus fala, Deus brada no meu coração, e eu tenho certeza que Ele te curou e que você irá dar testemunho das maravilhas. Eu chegava em casa, eu já falava para Nete, como é que nós vamos fazer o culto de agradecimento? Eu já planejava, sem ter o laudo que ela estava curada. Eu já planejava isso aqui, irmãos. Eu já imaginava isso aqui, como é que nós vamos fazer, o que nós iremos servir para os irmãos. E eu planejava, e ela disse, papai, calma. E não, minha filha, não tem calma, tu está curada. O Senhor te curou, minha filha, crê nisso. E o Naelso ficou lá e falaram bem assim para ela, olha, ela tem que começar a quimioterapia.
E aqui no Porto Dias não cobre a quimioterapia, mas lá no HSM, Hospital Saúde da Mulher, cobre. Nós iremos transferir a Thaís para lá, para ela começar a quimioterapia. E os médicos lá não queriam transferir ela. Eles queriam entrar em contato com o IASEP, para eles deixarem eles fazer lá, o IASEP cobrir a despesa, mas o IASEP não cobriu. Conclusão, irmãos, a Thaís, eu estava aqui em casa e o Nelson ligou e disse: irmão, estão transferindo a Thaís agora para o HSM e lá ela vai começar a quimioterapia. A Thaís já tinha sido preparada durante uma semana, tomando vários medicamentos, preparando o corpo dela para receber a quimioterapia. E eu disse: não, ela não vai fazer essa quimioterapia. Aí a Nete, Eric e eu, nós dobramos nossos joelhos aqui em casa e começamos a clamar: Senhor, não permita que os médicos façam nada que não é para eles fazer, mas que eles venham ser direcionados por Ti. Eu falei: amor, eu vou comer rápido, prepara aí, coloca no prato que eu vou me arrumar e vou embora para Belém. Eu vou ver o que eu posso fazer lá. Quando eu cheguei em Belém, a minha filha estava lá já, e eu fiquei com ela. Primeira médica chegou, e ela falou que ia começar a quimioterapia. Eu disse: doutora, eu tenho dúvida. Não, foi um médico, olha, perdão, eu tenho dúvida. Ela disse: de quê? Se a minha filha está com essa doença. Porque a minha filha não está com essa doença mais, doutor. Ela falou: por que você está falando isso? Eu falei: doutor, primeiro, a minha filha estava com risco de vida naquele hospital. A minha filha começou a melhorar de uma hora para outra. Falaram que o fazer, que ela fez aqui uma retirada de uma íngua que estava inflamada e tinha que bater um mielograma, e o resultado deu negativo. A biópsia da íngua, e deu negativo. Eu falei bem assim: doutor, a minha filha está bem. E outra coisa, a minha filha está com uma lesão no braço, embaixo do braço, porque a íngua daqui tinha estourado e ficou um buraco grande. E os médicos de lá falaram que não poderia começar a quimioterapia sem de tratar essa lesão, porque os leucócitos dela poderiam baixar e piorar aqui a lesão. Aí ele viu a lesão, mostrei a foto, ele falou: realmente não pode começar a quimioterapia assim. Eu falei: doutor, mediante tudo isso, eu quero que o senhor faça um novo mielograma, solicite um novo exame. E ele falou assim: não tem por que pedir outro exame, ela já fez. A tua filha, o quadro clínico dela indica leucemia, e o resultado deu leucemia. Esse exame é preciso, não tem contraprova, não tem o que fazer mais para tirar dúvida. Eu falei: mas eu preciso que façam. Quando foi no outro dia, veio uma médica, eu falei a mesma coisa, e ela também questionando: não tem o que confirmar, tua filha está com leucemia, ela precisa começar a quimioterapia. No terceiro médico foi lá e já ficou lá: realmente não está batendo, essa situação não está batendo, não está com o quadro dela clínico que está hoje, porque minha filha estava bem já, estava bem. A não ser o buraco só daqui, porque tinha estourado, mas ela estava bem. E a médica chegou lá, a última médica, falou assim: Thaís, tu tá bem, né, Thaís? Ela falou assim: eu tô bem, doutora, eu tô bem. Ela falou assim: Thaís, não tá batendo muitas coisas, Thaís. Thaís, hoje eu vou te dar uma alta para ti, para tua casa, e nós vamos sim solicitar um novo mielograma. Meus amados irmãos, foi feito um novo mielograma. O resultado ia sair dia 13, mas dia 9 nós tínhamos um retorno para a médica. E nós fomos no dia 9 para lá. E ela tinha pedido todos os exames que fizeram no Porto Dias. Foi uma coisa mais ou menos assim, irmão, mais de uma resma de papel de exames, vários exames que fizeram dela. E ela falou bem assim: vocês já trouxeram o exame que eu solicitei, o mielograma, que ela mesmo tinha tirado o resultado? Eu falei: não, doutora, eu fui no laboratório agora há pouco também, para ver se já estava pronto, mas realmente eles falaram que é só dia 13. Ela olhou para mim e falou bem assim: mas eu já tenho uma parcial, eu tive acesso aos exames. Ela olhou para trás e falou: você não tem nada.
A médica falou que a tua medula está limpa. Aleluia. E ela disse: se eu não sei o que aconteceu. A minha filha olhou para ela rindo e falou: mas eu sei. Eu sei, aleluia. E ela começou a tentar dar desculpa. Ela disse: olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se os medicamentos que ela tomou muito corticoide lá no Porto Dias deu de encontro lá com a enfermidade, ou eu não sei se foi troca de resultado no laboratório. E eu olhei para ela e disse: bem assim, doutora. Eu logo preguei para ela: doutora, não houve erro médico, não houve troca de resultado, não houve erro médico, porque eu estava lá. Eu passei 10 dias com a minha filha na UTI. Eu vi o estado que a minha filha estava. A minha filha ia morrer num dia lá, doutora. E as igrejas em Abaetetuba se uniram em oração e começaram a clamar, aleluia, pela minha filha. Aleluia. Desde então a minha filha começou a melhorar, doutora. Eu disse: doutora, eu sei que vocês só querem acreditar em fatos, naquilo que a medicina pode comprovar, mas nós servimos a um Deus, doutora, e nós acreditamos no sobrenatural. Eu disse: doutora, vocês são usados pelo Senhor como instrumentos para levar cura para muita gente. Mas eu quero lhe falar: a minha filha, Jesus te curou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou a Thaís de uma doença mortal. Então o que é o teu problema para o nosso Deus? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E ela olhou para mim: é o que nós esperamos. 15 dias depois, ela marcou o retorno para Thaís. E nós fomos levar exame, hemograma, de novo. E ela olhou para nós e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Ela não tinha aberto o exame, ela não tinha, sabia que tinha dado no exame novamente que ela pediu. Porque ela imaginava que os medicamentos tinham curado temporariamente a Thaís. E ela disse assim: olha, deixa eu falar. E tornou a repetir o que ela falou. O medicamento que ela tomou lá pode ter limpado a medula dela temporariamente, ou pode ter havido uma troca de exame novamente. Eu comecei a rir, porque eu já tinha lido o exame. Ela falou assim: eu estou avisando isso para vocês não dizerem depois. Eu não avisei. Vocês trouxeram o exame. Um era o hemograma completo, e o outro era o exame que a gente nem pediu na surdina. Ela nem avisou para nós. Era um exame para ver se tinha células tumorígenas no corpo dela. E quando ela abriu os exames, ela olhou, arregalou o olho e falou: tá tudo normal. O hemograma dela tá tudo normal. As carteiras se normal, o hemograma tá normal. Aí ela pegou o exame da Thaís, ela abriu em cima da sua mesa, ela pegou o celular e tirou a foto. Ela disse bem assim: essa foto eu vou mandar para os meus companheiros, que eles estão curiosos, eles estão tentando entender o que está acontecendo, aleluia. E isso foi profecias, irmãos. Muitos vieram aqui no meu lar, inclusive este homem aqui de Deus, aleluia, vieram aqui falar: olha, a tua filha foi acometida por uma enfermidade que ia levar ela à morte. Mas Deus entrou com providência, aleluia, e Deus iria confundir os médicos. E eu vi naquele momento aquela médica confusa. 15 dias depois ela pediu outro exame, nós levamos lá e deu tudo normal. 15 dias depois ela pediu outro exame, nós levamos lá e deu tudo normal. E até agora vai fazer já 2 meses que a minha filha teve alta e os exames normal, aleluia. Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Não é para a glória nossa, não é para a glória minha, mas é para a glória de nosso Deus. Ele opera maravilhas, Ele
Aleluia, eu vou mostrar o exame. E eu tive uma visão. Hoje saiu o novo hemograma que ela fez. Já está normal, tudo de novo. Aleluia. Oh, glória. Meus amados irmãos, quando eu estava naquela UTI, que eu estava esperando o elevador, porque lá no Porto Dias são 15 andares. E quando ele chegou lá, na frente do elevador tem um sofá grande. E o elevador estava no quarto andar, descendo. E a gente tinha que descer, então, para a gente descer nele, ele ia até o final, ele ia ter que voltar até o 19º, aliás, são 19 andar, para depois descer. Eu falei, esse elevador vai demorar. O Eric, a Vivi, a Nete sentados lá no sofá, e eu estava em pé, comecei a cantar, comecei a louvar, e com meu coração muito alegre, de repente, irmãos, 20 e poucos anos de evangélico, eu nunca tive uma visão como os irmãos falavam, né? Eu achava bonito, olha, eu tive uma visão, nunca tinha tido, eu nunca tive essa experiência, e de repente eu estava lá, apareceu uma imagem na minha mente, mas foi algo extraordinário, foi uma imagem, uma visão tão nítida, ela apareceu na minha frente como se eu estivesse olhando ela aqui. De repente eu vi a gente na sala de uma médica, a médica dizendo, a tua filha está curada, a tua filha não tem nada. E de repente a visão mudava, e eu me via chegando aqui em casa num carro branco. O carro branco, meus amados irmãos, ele parava nessa direção, e eu falei para a Nete o local que ele parava na visão. E quando ele parava, tinha uma multidão, muita gente alegre, cantando, louvando o nome do Senhor. E eu cheguei e falei para a Nete, eu tive uma experiência que eu não sei se foi uma visão, ou eu não sei se foi um pensamento muito forte com desejo que isso acontecesse, mas foi algo diferente. E eu relatei para eles isso, e depois eu relatei para Nara ainda, na casa dela. Eu falei isso para Nara também como testemunha aqui. Meus amados irmãos, no dia que nós fomos, que nós recebemos o resultado, dia 9, era só dia 13 que ia sair, dia 9 era só uma consulta de rotina. Quando nós recebemos o resultado, que a médica falou, que nós ficamos muito alegres, começamos a ligar, e eu fui lá para o Porto Dias, estava tentando ligar para minha mãe, e eu olho para baixo e vejo um carro branco, e lembrei que nós fomos nesse dia de carona no carro do irmão Nicodemos, que ele tinha um retorno nesse dia. Ele tinha feito uma cirurgia nas pernas de varizes, ele sentia muita dor, e nesse dia era um retorno, e nós fomos no carro dele no dia 9, nós não fomos para receber resultado. Quando eu olhei, eu me deparei, eu falei para esse amor, você já imaginou o que está acontecendo? Ela falou, o que foi, amor? Amor, nós recebemos o resultado que a Thaís estava curada. Amor, nós viemos no carro branco para cá, e nós vamos retornar num carro branco. Amor, sua conta tem em casa várias pessoas se alegrando para receber a Thaís, e olha o que aconteceu, irmãos. Aleluia! Foi assim mesmo que eu vi. Não era um pensamento, não era um desejo, era uma visão. Olha o carro branco, eu falei para a Nete que ele parava ali. O Nicodemos não sabia disso, não sabia, Nicodemos, não sabia onde ele parou, ali. E na visão eu via sair, já está aí saindo, e as pessoas abraçavam ela, e louvavam e glorificavam. E na minha visão eu me ajoelhava neste lugar e levantava as mãos para o céu, aleluia. O Senhor estava me mostrando o que iria acontecer. O Senhor estava me mostrando que Ele iria me dar a vitória, porque a visão se cumpriu, irmão. Se cumpriu direitinho até o local que o carro parava ali, que eu mostrava para a Nete.
Para você ver, irmãos, o nosso Deus, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E naquele lugar, minha filha lá, passando por situações difíceis, estou encerrando, irmãos. E eu via lá, quando eu tinha que trocar minha filha, eu saía da sala, porque eu não queria ficar lá, ver ela pelada. Ela dizia, papai, fica. Não, minha filha, eu vou sair. E eu saía às vezes lá para fora, eu via pessoas chorando, porque tinham recebido notícia que os seus familiares estavam mal. E eu naquele local, eu pregava, eu falava, crê em Deus, não perca a esperança, Deus não mudou, Deus vai curar, Deus vai trazer cura. E eu ligava para minha esposa chorando, eu falei, amor, é muito difícil falar isso quando nós estamos também passando por uma tempestade, mas eu precisava consolar aquelas pessoas. Irmão, Deus deu uma fé extraordinária para mim. E essa experiência, irmãos, essa experiência que eu tive, fez eu me aproximar muito mais de Deus e confiar no Deus que nós servimos. Fique com essa palavra, irmãos, em nome de Jesus.